E aí, galera, tudo bem? E aí, galera, tudo bem? Quem tá por aí? Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos ver quais são as peças que caem na segunda fase de penal. Tudo bem, gente? Olá, pessoal de Cuiabá, seja bem-vindo. Quem mais tá por aí? Penal na veia. Gisele, tudo bem, Gisele? Olá, Brasília, Macapá, um beijo pra Bahia. Manaus. A aula não voltou? Não, de repente foi o Periscope que eu tive que tirar porque eu entrei lá na aula. Aí tava seguindo lá no site do próprio portal. Depois dá pra ver o final lá no link, tá? Beijo pra Minas, Aracaju, Recife, Pernambuco, João Leite, tudo bem? São Paulo, caramba, o Brasil inteiro aí ligado. Dourados, Mato Grosso do Sul. Uau, não conheço Mato Grosso do Sul. Segunda fase de penal, Gisele, isso aí, estamos juntas. Vamos convidar os seguidores, todo mundo convidando aí, botando o coraçãozinho no ar. Vamos dormir juntos hoje, no bom sentido. E o sorteio, o pessoal do sorteio do online, o pessoal deve fazer amanhã. Aí eu divulgo aí no meu Instagram quem é que ganhou, tá? No site do portal não voltou. Sério? Ih, caramba, mas vai ficar disponível lá. Amanhã já deve estar disponível, hoje à noite. Brasília. Boa noite, tudo bem, Fábio? Quem mais tá por aí? Vamos convidar os seguidores. Nunca ganho nada. Que isso? Vai ganhar aprovação, tá vendo? Que é melhor que isso. Ganhou o curso completo de penal. Caramba! Bom, gente, o que é que vocês estão perguntando de anular? Olha só, eu tenho ouvido falar aí que nas outras áreas parece que uma questão de constitucional e tal. Então, assim, eu acho que entre 38 e 39 tem chance de entrar sim. Então, tem que começar a estudar para a segunda fase para poder não perder tempo, né? É uma boa, acho que é uma ótima aí vocês começarem a estudar para a segunda fase. É a primeira vez aí, Fábio? Que hoje a gente vai falar sobre peças penais, para quem vai fazer aí. Tá por fora? Deixa eu explicar, olha só, é que hoje eu sou a professora Beatriz, professora do portal F3, e hoje nós tivemos a nossa aula inaugural da segunda fase de penal. Eu, a professora Cláudia Serpa e o professor Sandro Caldeira, junto com os monitores. Então nós fizemos um sorteio que o pessoal lá da Marca Fácil mandou pra gente, fizemos um sorteio lá de uma capa de Vademecum, é isso. Depois dá uma olhadinha lá no meu Instagram, que é Beatriz Abraão, portal F3, que tem lá o negócio do Instagram, da professora Cláudia e do professor Sandro, também tá falando lá sobre o sorteio, tá? Bom, então olha só, vamos só mais um minutinho aí, o pessoal entrando, convidando os seguidores, ok? Segunda fase de penal, crime compensa no bom sentido. Eu sou a professora que dou as peças lá na segunda fase. A gente vai falar de peça por peça. Então, na aula de hoje, nós vamos comentar aí um pouquinho de cada peça para vocês terem uma ideia do que pode cair, o que não pode. Curso online sempre é exibido à noite? Não, o curso online você assiste a hora que quiser. Você tem lá o acesso do link pelo portal e assiste a hora que quiser. Hoje foi à noite porque nós fizemos uma transmissão com a turma presencial também para o pessoal do online, tá? Isso aí. Então, acertou prescrição? Que bom! O curso online terá as peças? Sim, com certeza. O curso online é igualzinho ao presencial. O presencial, a diferença é que vocês ficam do lado da gente, praticamente. Mas no online vocês têm a mesma correção de peças, vocês têm as mesmas coisas, tudo igualzinho. Tem gente aí perguntando se são 3 vezes por semana. Não, você assiste da sua casa quantas vezes quiser. O presencial, sim, é que são 3 vezes por semana, tá? Provavelmente vai ter presencial sim, tá anunciado para ter presencial. Eu não tenho carreira pública, eu sou advogada e atuo na área penal já há quase 20 anos. Eu tenho um escritório que atua justamente só na área penal, tá? Isso, eu sou advogada, isso aí, tá? Eu e a professora Cláudia somos professoras e advogadas e o professor Sandro Caldeira é delegado, ok? Que bom que vocês gostaram da revisão do CO. Para quem não sabe, aí o CO é o coaching exame de ordem. O professor Pedro Barreto tem uma turma lá no curso, e aí eu participei da revisão, dando mais dicas aí para vocês.
lá para a prova da primeira fase. Manaus com as loiras do crime, isso aí, amo Manaus. Ah, obrigada, gente. Pode comprar o curso em 2 pessoas? Olha, eu acho que no contrato tem previsão de que tem que ser uma pessoa só. Quero fazer a segunda fase com você. Ué, vai fazer, bora fazer a segunda fase. Tô esperando aí vocês. Advogo só na área penal, para não dizer que não tem nada civil, uma coisa ou outra, uma ação de indenização, alguma coisa ou outra ligada à matéria penal, aí sim eu fico falando, na verdade a gente acaba pegando, mas assim, digamos que, sei lá, 80% do meu escritório realmente é na área penal. Ah, gostou da revisão sábado em Taguatinga? Beleza, que bom. Vocês são muito fofos, pessoal de Brasília, de Taguatinga. Caramba, uma energia assim maravilhosa. Sábado à tarde, véspera da prova, todo mundo lá ligado. Bom, mas vamos lá, gente. Vamos começar a nossa aula, né? Para não perder mais tempo. Segunda fase é penal. Clica aí nos convidando os seguidores. Não fica com medo, não. Não, medo nada. Acha que penal compensa? Bom, eu sou suspeita, né? Desde que eu estava na faculdade, eu já pensava só em fazer penal, eu já comecei publicando livros em penal, eu já era monitora de penal, da área de penal, processo penal, enfim, pra mim, assim, é super interessante, tá? Bom, vamos lá, gente. Então, vamos lá. Coraçãozinho no ar. Enquanto tem coração aí subindo, eu sei que a aula tá boa. Pelo menos vocês estão aprendendo alguma coisinha comigo. Vai ter palpite da peça. Vamos lá. E aí, vamos convidar os seguidores? Vamos lá? Convidando os seguidores, certo? Bom, então vamos parar um pouquinho as mensagens e aí vamos prosseguir aí com a aula. O meu intuito hoje é falar justamente de quais são as peças que podem cair na segunda fase da OAB penal. Então, você que começou aí a estudar para a segunda fase, na verdade ontem, entre ontem e hoje, já vai começar a estudar para a segunda fase, que a gente não pode perder tempo, né? Nós temos que estudar. Vamos lá, vamos diminuir agora as mensagens, gente, só se for uma coisa muito, muito, muito importante, uma pergunta que você não possa fazer depois, senão no final eu vou abrir para perguntas, aí vamos dar uma paradinha aí para não travar, tá bom? Vamos lá, convidando os seguidores, então olha só, quais são as possíveis peças que podem cair, quais são as possíveis peças na área penal? Bom, no curso, a gente costuma brincar, eu costumo brincar que assim, até carta testemunhável eu falo. Os meus alunos que fizeram primeira fase agora são prova disso. Por quê? Porque apesar da carta testemunhável ser uma peça que não tem nenhuma chance nunca de cair, eu sempre brinco que assim, na minha vida profissional, que é de quase 20 anos na área penal, eu vi uma vez a carta testemunhável, mas na aula eu comento sobre carta testemunhável, por quê? Porque vai que o examinador pede, foi o que aconteceu na primeira fase. Então, na segunda fase, como é que funciona aí? Como é que você tem que estudar? Quais são as possíveis peças? Quais você tem que treinar mais? Você não pode subestimar o examinador. Você tem que lembrar que, assim, apesar de você treinar mais as peças que tem mais chance de cair, você também tem que ver todas as peças. Porque aquela expressão bem popular, seguro morreu de velho? Pois é. Então, você tem que saber um pouquinho sobre cada uma das peças. E saber um pouquinho sobre cada uma das peças significa que você tem que estudar desde procuração, porque na queixa-crime é interessante você ter uma procuração, você vê uma procuração, até a fase de trânsito em julgado, a revisão criminal e por aí vai. Então, olha só, vamos agora dar uma passeada nas peças de penal. Logo no início, você tem que saber sobre relaxamento, liberdade provisória e revogação de prisão. Relaxamento, liberdade provisória e revogação de prisão. Essas 3 peças, elas são na fase da delegacia. O relaxamento é sempre que a prisão em flagrante for ilegal. Ó, coraçãozinho, nada de parar aí, um monte de coração aí convidando os seguidores. Então, olha só, relaxamento sempre que a prisão em flagrante for ilegal. Prisão em flagrante ilegal é passível de relaxamento de prisão. Prisão em flagrante legal, mas desnecessária, caberia liberdade provisória. E aí a liberdade provisória você tem que saber se é com fiança ou sem fiança. Essa é a questão aí que você tem que saber. Como é que funcionam essas peças? Essas peças são muito fáceis. Professor Ailton Zuc na área, convidando os seguidores. Seja bem-vindo, top dos tops aí. Sou sua fã, hein? Um grande beijo.
Então, olha só, nesse momento do relaxamento da liberdade provisória, o que você tem que fazer? Uma peça simples endereçada para o juiz, que nesse caso é uma peça única, uma folha simples, onde você vai fundamentar a peça naqueles artigos do relaxamento, que seria o artigo 310, inciso 1 do CPP, anota aí, 310, inciso 1 do Código de Processo Penal, e a liberdade provisória no 310 também, inciso 3 do CPP. Então, ambos vão tratar do relaxamento e da liberdade provisória. Professora Juliana na área, professora de Direito do Trabalho, junto com a Isabelle Gravatar, arrebentam, ó, para quem tem amigo aí que vai fazer trabalho, e tem sempre um monte, né? É só indicar as duas aí que vocês têm a aprovação certa. Professora Juliana Monteiro e professora Isabelle Gravatar. Um beijo, Juju. Então, olha só, nesse caso, nós temos o relaxamento e a liberdade provisória na fase da delegacia. Saindo da fase da delegacia, nós temos entrando aí a queixa-crime. O que seria a queixa-crime? Aí nós já entramos na fase da petição inicial. A petição inicial acusatória, ela pode ser uma denúncia ou uma queixa. Evidentemente, na prova da OAB, repetir os artigos? Repito sim. Ó, de relaxamento é o 310. Alguém coloca aí pra mim? Isso, 310, inciso 1 é o relaxamento. E 310, inciso 3 é a liberdade provisória, beleza? Aí só voltando um pouquinho aí, já que vocês perguntaram sobre isso. No caso do relaxamento e da liberdade provisória, nós temos uma terceira peça, que seria a revogação de prisão. Na hipótese da revogação de prisão, é para aquela prisão temporária, para prisão preventiva, que estão super na moda agora, e que o juiz, então, vai decretar uma prisão dessas e caberia ao advogado pedir a revogação da prisão temporária ou da prisão preventiva, certo? Também é uma petição simples. Bom, aí agora a gente já está na fase da queixa, como eu estava comentando. É a petição inicial da ação privada, ao lado da denúncia. Na prova da OAB, ninguém vai pedir para fazer uma denúncia, ninguém vai falar de denúncia para fazer uma denúncia. Vai pedir, pode pedir uma queixa, que inclusive já caiu na prova. E aí seria uma petição muito simples, onde você está do lado da acusação. Então, ele é diferente de todas as outras, porque nas demais, na resposta à acusação, na peça de memoriais, na apelação, normalmente você vai estar atuando ao lado de quem? Da defesa. Você vai estar substituindo, você vai estar em nome da defesa. Mas nessa peça de queixa, é uma peça inicial acusatória, que você vai estar do lado da acusação. Como é que você sabe na prova se a peça for uma peça de queixa? Ele vai falar de um crime de ação privada, calúnia, difamação, injúria, e aí você já fica sabendo que na petição inicial da ação privada, você teria que ingressar com uma queixa-crime. Você vai carregar em causas de aumento, se tiver, vai carregar em qualificadoras, você tem que tomar muito cuidado com isso, porque são as situações aí que podem aí te envolver numa queixa-crime. Eu sempre sugiro ao meu aluno que ao lado da queixa-crime faça uma procuração, e essa procuração tem que ter poderes especiais. Então, nesse momento, você deve estar pensando assim, ai, meu Deus, então até procuração eu tenho que fazer? Não, não é que tem que fazer uma procuração, né, galera? Mas é que a queixa-crime, ela tem como um dos requisitos para ela ser recebida, tem que estar acompanhada de uma procuração com poderes especiais. E nesse caso, então, na queixa-crime, se é um requisito para ela ser recebida, eu sugiro ao meu aluno, que eu quero que você seja aprovado, evidentemente, que faça a queixa e faça a procuração. A não ser, né, gente, que o examinador diga expressamente que não é necessário fazer a procuração. Bom, aí o que acontece? Depois da queixa-crime, que é um pedido de condenação, que você vai ter que dizer quais são as provas que vai produzir, enfim, tem que narrar isso tudo na tua peça inicial acusatória, vem uma peça que é altamente caível na prova, que chama-se resposta à acusação. Oi, Reginaldo, beijão, seja bem-vindo. Então, olha só, a resposta à acusação, ela já caiu várias vezes na segunda fase, tem chance de cair novamente. É um momento, é o primeiro momento, na verdade,
que a defesa vai falar nos autos. Então, olha só, o MP ofereceu a denúncia, o juiz recebe, manda citar o acusado e ele é citado justamente para apresentar uma defesa. Então, ele apresenta uma defesa. Não é que eu aposte nela de novo, não, mas eu tô comentando que ela é uma das caíveis. Por quê? Porque já caiu várias vezes, mas daqui a pouco a gente vai ver aí quais tem chance de cair. Mas a resposta também sempre tem chance, apesar de já ter caído, ok? Então, olha só, é uma das que eles gostam muito. Então, o que acontece? No caso da resposta à acusação, o pedido principal é de absolvição sumária. Com base no artigo 397 do CPP. Então, como é que você tem que raciocinar? Eu não gosto que aluno meu fique decorando, porque aí chega na hora, ó, babou, se esquecer alguma coisa. Tem que raciocinar. Você pensa assim, ó, é o primeiro momento que a defesa fala nos autos, não é? Se é o primeiro momento que a defesa fala nos autos, o que vai acontecer? Nesta peça de defesa, você tem que dizer quais são as provas que vai produzir, você tem que, inclusive, colocar rol de testemunhas, e o pedido, normalmente, é de absolvição sumária. É uma absolvição antecipada, justamente porque é o primeiro momento que a defesa vai falar. Professora Isabelle Gravatá na área, minha super amiga, a mais aí de processo do trabalho. Olha, quem tem amigo que vai fazer trabalho na segunda fase, cola nela e na professora Juliana, que é a aprovação na certa, hein? Eu sou suspeita para falar, porque assim, ó, sou fã dela de carteirinha, não sei nada de direito de trabalho, e só do que elas falam, assim, nos bastidores eu já fico aprendendo, tá? Um grande beijo, sigam aí a professora Isabelle Gravatá. Bom, e aí o que acontece então na resposta? Você vai requerer absolvição sumária. Então não é ainda uma absolvição ao final, é uma absolvição apenas antecipada, sumária. E o artigo seria o artigo 397 do CPP. Bom, aí saindo da resposta à acusação, que também é chamada de defesa preliminar, nós temos a outra peça, tudo isso antes da sentença, para você identificar como é que cairia na prova, que é a peça de memoriais. O que são memoriais, pessoal? Memoriais nada mais é do que alegações finais em forma de um memorial. São alegações, em regra, orais. Então, hoje a lei prevê que são orais, mas elas podem ser substituídas por memoriais, que seriam alegações por escrito. Bem, como é que você vai identificar se cair na tua prova e você ficar na dúvida se são memoriais ou resposta à acusação? Simples, vou te dar uma dica. Na resposta à acusação, como eu te falei antes, é o primeiro momento que a defesa fala. Então, ele vai dizer que o MP ofereceu a denúncia, o juiz recebeu e mandou citar o réu. Mais nada. Pode até falar de inquérito, que já foi lá atrás, mas não vai falar de nenhuma prova que foi produzida. Já na peça de memoriais, é o contrário. Ele vai mencionar quais são as provas que já foram produzidas e, inclusive, vai dizer a testemunha fulaninha falou que isso. O interrogatório do réu foi assim, assado. Enfim, aí você já se liga. Se ele tá dizendo que o interrogatório foi assim, se a testemunha falou dessa forma, é porque já houve produção de prova, já houve audiência de instrução e julgamento. O que é a pergunta, Reginaldo? Tem que identificar? Como assim? Isso, para você saber identificar o que é a defesa e o que são memoriais, tá? Porque às vezes um aluno quer assim, o que você não pode fazer na prova é zerar a peça, porque aí isso zera a prova. Você não pode errar a peça, porque vai zerar a prova inteira. Então você tem que ficar firme no propósito de ter firmeza para saber qual foi a peça. E para saber qual foi a peça, nada melhor do que você pegar algumas dicas de quais são as peças, do que você ainda pode pedir e por aí vai. Então, vê se ficou claro, pessoal. Se forem memoriais, é porque já houve audiência, já teve produção de prova, já teve perícia e só falta agora o juiz proferir a sentença. É o último momento que a acusação e defesa falam nos autos. Ao passo que na peça de resposta é o contrário, é o primeiro momento que a defesa vai falar nos autos, beleza? A peça de memoriais são 5 dias, como eu brinco, ó,
prazo da mãozinha. Só que agora você não precisa memorizar o prazo, porque você vai para a prova com o código do lado. Então, o que você pode fazer? Você pode perceber que na peça de defesa e na peça de memoriais são peças simples, dirigidas, endereçadas ao juiz tal, juiz da Justiça Estadual, juiz da Justiça Federal. Tem diferença quando é Justiça Estadual e Federal, a gente já vai falar sobre isso. Enfim, mas são peças que têm uma diferença. Na de defesa, você requer absolvição sumária. Na de memoriais, você não pode mais pedir absolvição sumária, porque já é o último momento que você fala nos autos. Então, na peça de memoriais, você tem que pedir o quê? Absolvição com base no artigo 386 do CPP. Então, absolvição com base no artigo 386 do CPP. Só tem uma exceção. Vamos lá, gente, coraçãozinho, não dorme não, hein? Só tem uma exceção. Um caso de peça de memoriais, mesmo sendo memoriais, que você pode ainda pedir absolvição sumária. Estão ligados? Então, vou repetir, hein? Só tem um caso da peça de memoriais que você ainda pode pedir absolvição sumária. Que caso é esse? Memoriais no júri. Então, no júri, o juiz ainda vai ter aquela fase que ele vai decidir pronúncia, impronúncia, desclassificação ou absolvição sumária. Se ele ainda vai decidir uma dessas, é porque eu ainda posso pedir, concordam? Qual é a peça de memoriais que vocês querem saber? O artigo da peça de memoriais? Coloca aí pra mim. É o 403, parágrafo 3º. Da peça de defesa é o 396. 396 e 396A. Esses são os artigos que indicam a peça. Vamos lá, vamos ver, calma aí. E a peça de memoriais, 403, parágrafo 3º. Eu costumo brincar e digo assim para os meus alunos, que toda peça tem um ou mais artigos que vão abraçadinho com a peça. Portanto, são esses artigos que indicam o nome da peça. No 396 e no 396A do CPP, você tem o nome de defesa preliminar, você tem o nome de resposta à acusação. Então, são os artigos que indicam o nome da peça. No 403, parágrafo 3º, você tem o artigo que fala de memoriais. É ele que será utilizado. Na verdade, no caso dos memoriais, você pode usar o 403, parágrafo 3º ou 404, parágrafo único. Vou repetir, 403, parágrafo 3º ou 404, parágrafo único. Bom, agora vamos sair um pouquinho dessa fase aí, né, dos memoriais, da defesa. Vamos entrar agora na fase recursal, vamos embora? Na fase de recursos, você tem que tomar cuidado, porque tem vários recursos que são compostos por duas peças. Quais são elas? Interposição e razões. Interposição e razões. Interposição é como se fosse uma folhinha de rosto, uma capinha do recurso. Então, a maioria dos recursos tem essas duas peças. Vamos lá. RSE, que é o recurso em sentido estrito, tem duas peças. Apelação tem duas peças. Embargos infringentes e de nulidade tem duas peças. ROC, que é recurso ordinário constitucional, tem duas peças. E por aí vai. E recurso especial extraordinário também tem. Quais são, então, as peças que de cara você já memoriza, já sabe que não tem duas peças, é uma peça única? Isso eu tô falando de recursos. Os embargos de declaração e a revisão criminal. No caso, a revisão criminal, alguns entendem que é ação, outros entendem que é recurso, não é assim? Bom, então olha só, gente, para ficar bem claro, professora, como é que eu sei quando é que tem interposição e razões e quando é que não tem? Olha uma dica, vê se não fica claro assim. Se quem vai julgar já é a pessoa que vai fazer o juízo de admissibilidade, já é o órgão que vai fazer o juízo de admissibilidade, eu não preciso fazer capinha para ele, concordam? Então, eu só faço uma peça. É o em caso dos embargos de declaração. Eu dirijo ao próprio juiz que proferiu a sentença, ou no caso do tribunal, ao desembargador relator.
No caso da revisão criminal, a mesma coisa. Quem vai fazer o juízo de admissibilidade é o presidente do tribunal. E aí um órgão, né, composto por vários desembargadores, vai julgar essa revisão criminal, se passar no juízo de admissibilidade. Então, seria a natureza jurídica de uma ação e também não precisa de duas peças. Não é o caso, por exemplo, da apelação. Na apelação, você tem... Quais são os embargos que precisam de interposição? Vou repetir. Na apelação, nós temos que interpor por uma pessoa, que é o juiz que proferiu a sentença, e as razões serão dirigidas a um tribunal, que é quem verdadeiramente vai julgar o processo. Olha só, quais são os embargos que têm interposição? São os embargos infringentes e de nulidade. Embargos infringentes e de nulidade. Esses têm interposição e razões. Já os embargos de declaração, eles não têm interposição e razões. Bem, prosseguindo, bora lá. Um monte de coraçãozinho aí no ar. O que acontece? Vamos caminhar um pouquinho nos recursos. O recurso em sentido estrito, se ele cair na prova, é uma peça que na interposição, então vamos nos ligar, na peça de interposição tem que pedir o juízo de retratação. O que é juízo de retratação, gente? Está previsto no artigo 589 do CPP. É a possibilidade do juiz se retratar. Então, no RSE, cujo rol está no 581, o 589 vai dizer que esse recurso tem juízo de retratação. Tem a possibilidade do juiz se retratar. Então, já sabe que na tua peça de interposição tem que pedir o juízo de retratação. O que mais? O rol é o do artigo 581. E você tem que lembrar que alguns casos do 581, eles foram revogados tacitamente. Revogados tacitamente significa o quê? Significa que alguns incisos passaram a ser de agravo em execução. Então, alguns incisos, eu vou repetir, isso é importante, hein? Alguns incisos lá do artigo do RSE, que é o 581, incisos estes que tratam de matéria de execução penal, hoje o recurso cabível não é mais o RSE, passou a ser o agravo em execução. A peça em si é praticamente igual. A diferença será que na interposição no RSE, você manda para o juiz de direito da vara tal, no caso estadual. No caso da vara de execuções penais, seria para ela endereçada se for agravo à execução. Quais são o que, Reginaldo? Quais são os recursos que... Quais são os incisos que passaram a ser agravo? Vocês querem anotar? Coloca aí. É o inciso 11, tudo em romano. Isso, os incisos 11, 12, 17 e do 19 ao 23. Vou repetir, hein? 11, 12, 17 e do 19 ao 23. Esses incisos, para ficar bem claro, eles foram revogados tacitamente, ou seja, não são mais casos de RSE. Hoje são hipóteses de agravo em execução. Esse agravo em execução, ele está previsto na LEP, que é a Lei de Execuções Penais, lá no artigo 197 da LEP. Que aí, o que eu estava comentando, então? Que a interposição... Professor Sandro Caldeira! Uau! Dando ar da graça aqui no Periscope, meu super amigo, nosso companheiro aí da segunda fase. Seja bem-vindo, grande beijo. Sigam aí o professor Sandro Caldeira, nós estaremos juntos na segunda fase. Isso aí, hein? Pô, isso que é prestígio, hein? Então, olha só, estaremos juntos na segunda fase, junto com a professora Cláudia Serpa. Estamos aí arrebentando na área penal lá no portal F3, tá? Bom, então olha só, gente, no caso do agravo à execução, ele é primo irmão do recurso em sentido estrito. E nessa situação, então, o que acontece? Você, na interposição, você manda aí justamente para o juiz da vara de execuções penais. Endereça para o juízo da vara de execuções penais. Bom, agora vamos sair um pouquinho da RSE e vamos passar para a queridinha da FGV. Eu sempre brinco com os meus alunos, ó, bora colocar coração aí, que a queridinha da FGV é a apelação, é o recurso de apelação. Ele sempre tem chance de cair, sempre. Na hipótese de cair a apelação,
você tem que saber que tem vários pedidos subsidiários. Como é que você vai saber que o recurso é de apelação? Evidentemente, eles vão dizer que já houve sentença condenatória e que ainda está no prazo para recorrer. Não é que ele vai falar expressamente assim, mas ele vai dar a entender que ainda está no prazo para recorrer e que não houve, provavelmente, possivelmente, trânsito em julgado, porque se já houvesse trânsito em julgado, não seria mais caso de apelação, né? Assim, a apelação é a queridinha e a melhor de todas as peças para você treinar. Eu sempre brinco com os meus alunos que quem sabe fazer bem uma peça de apelação sabe fazer qualquer outra peça. Sabe por quê? Porque qualquer outra peça vai ser bem-vinda se você souber a mais detalhada de todas, a que mais tem pedidos subsidiários, que é justamente o recurso de apelação. No caso do recurso de apelação, nós temos aí algumas situações. Nós temos apelação no CPP, que está no artigo 593. Oi, Deise, minha super aluna. Beijão, Deise. Então, olha só, vamos convidar aí os seguidores. Vamos lá. Um beijo, Deise. Então, olha só, o que acontece no recurso de apelação? Nós temos apelação no Código de Processo Penal e temos também na Lei 9.099. No caso da Lei 9.099, seria no artigo 82. Artigo 82. Como é que é a peça? Como é que você sabe que é a peça de apelação? Ela é fácil de você identificar. Ela é mais trabalhosa para você fazer. Porque, como eu estava dizendo, é aquela peça, ó, eu brinco, que é aquela viagem que você vai, assim, pro exterior e você não vai economizar. Você não tem como economizar. Se você não quer economizar, o que você vai fazer? Você vai gastar doidado em tempos de crise, né? Imagina. Como é que funciona, então? Por que você vai gastar doidado? Porque você tem que pedir pedidos subsidiários. Do tipo, se o cara não for absolvido, que se mantiver a condenação, que diminua a pena, que tenha uma atenuante, que tenha uma causa de diminuição, que afaste uma qualificadora, tudo isso tem que ser pedido lá na apelação. E aí, gente, deixa eu abrir um parênteses. Tudo que você faz no pedido, você tem que ter fundamentado lá em cima no mérito. Lembra que aqui é igualzinho às aulas de redação, às aulas de português que você tinha na tua escola. Provavelmente você tinha. Como é que são as redações? Não tem início, meio e fim? Pois é, aqui é igualzinho. Você tem que ter início, meio e fim. O que significa você ter início? Deixa eu só consertar aqui. O que significa você ter início, meio e fim? Significa que você tem como fazer uma coisa, tem que fazer uma coisa coerente. Você não pode simplesmente jogar um pedido lá embaixo e não ter fundamentado lá no mérito. Então, assim, é de suma importância que você tenha tudo concatenado. Se você, por exemplo, como é que funciona isso? Digamos que você vai pedir lá no pedido para aplicar uma causa de diminuição de pena. Ela não pode cair de paraquedas literalmente lá no pedido. Lá em cima no mérito, você tem que ter falado, porque existe a possibilidade de aplicar uma causa de diminuição, que é essa. E aí lá embaixo, no pedido, você transforma isso em pedido. Então é assim que vai funcionar, ok? Bom, o que acontece então na hipótese da apelação? Você pode pedir pedidos preliminares para acolher as preliminares. Você pode pedir a absolvição no 386, que esse seria o pedido principal. E ainda vai pedir que, caso não seja absolvido o réu, que seja mantida a condenação, pedir um monte de coisa subsidiária. Mas é assim, ó, tem que ter raciocínio lógico. Nada pode cair de paraquedas. Para você pedir, tem que estar relacionado, evidentemente, com o enunciado. Não vai inventar e sair pedindo tudo, que aí vai sair errado, tá? Bom, então a escolha das peças é fundamental para a segunda fase. Eu acho que ficou claro aí quando é que é RSE e quando é que é apelação. Eu vou te dar uma outra dica. Quando você tiver na dúvida se é recurso em sentido estrito ou apelação, a doutrina dá a seguinte frase, que a apelação ela é subsidiária em relação ao RSE. Ou seja, primeiro você olha se é caso de RSE, no artigo 581. Se não for caso de RSE, aí sim você parte lá para a apelação. Então, já sabe, primeiro vai no 581, vê se é RSE ou se é agrava a execução. Se não for, aí você parte para análise do recurso de apelação, tá bem?
Bom, e aí tratando-se de outros recursos, o que a gente pode lembrar? Que os embargos infringentes e de nulidade, para você saber se cair, isso caiu uma vez quando era CESP, com a FGV nunca caiu. Para você saber quando é que cabe os embargos infringentes e de nulidade, seria quando ele disser que já houve o julgamento de um recurso e a decisão não foi unânime. A decisão foi por maioria, não foi unânime. Então, no caso dos embargos infringentes e de nulidade, você iria interpor, porque tem interposição e razões, você iria interpor o recurso e aí você dirige esse recurso aí justamente para quem vai fazer o juízo de admissibilidade e no caso das razões seria para o TJ e para o TRF. Então, repetindo, quando é que você vai entrar, quando é que você sabe que são embargos infringentes e de nulidade? Quando a decisão não for unânime, quando eles alegarem, quando eles derem a entender no enunciado que 3 desembargadores votaram, ou seja, já houve o julgamento, que 2 votaram de uma maneira e um outro votou de outra. Então, essa seria a diferença principal, ok? Bom, gente, vamos convidando os seguidores aí, vamos continuando. Aí nós temos também o ROC, que é o Recurso Ordinário Constitucional. ROC, Recurso Ordinário Constitucional, que nunca caiu como peça, mas já caiu algumas questões sobre isso, que ele ocorre sempre que houver decisão denegatória de algum habeas corpus feita por um tribunal. Então, se um tribunal nega o HC, ROC neles, Recurso Ordinário Constitucional. Também tem interposição e também tem razões, tá bem? Bom, e depois nós temos ainda a revisão criminal. A revisão criminal, para ser peça de revisão criminal, você tem que lembrar que é porque já houve o quê, galerinha? Trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Se já houver o trânsito, não quer dizer que necessariamente vai ser revisão, mas tem grande chance de ser revisão. Por quê, professora, que não necessariamente será revisão? Sabe por quê? Porque pode ser um pedido para um juiz da VEP. Ele pode dar um enunciado, dizer que já houve trânsito em julgado e que o cara já cumpriu X de pena, que o cara tem bom comportamento. Aí qual seria a peça? Poderia ser um pedido de progressão de regime, poderia ser um pedido de livramento condicional. Claro que essas peças seriam mais fáceis, né? É uma peça única, endereçada para o juízo da VEP. No caso do juiz da VEP negar, aí caberia agravo em execução. Então essas seriam as diferenças principais. Ó, coraçãozinho na área aí, hein? Cadê vocês? Coraçãozinho. Bom, a revisão, ela tem um rol taxativo, que está previsto no artigo 621. Então, tem que estar naqueles casos, naquelas situações do artigo 621. Se não estiver naquelas hipóteses do 621, não é caso de revisão criminal. Lembra também que a revisão criminal ela é endereçada para o presidente do tribunal. Quem faz o juízo de admissibilidade, então, no caso de revisão, não é o juiz. É um presidente do tribunal. E é uma peça única. Isso, artigo 621. Obrigada, Reginaldo. Então, é só você lembrar o seguinte. Como a natureza que prepondera no caso de revisão é de ação, então, no caso, o que vai acontecer na revisão criminal? É uma peça única. Não precisa de interposição e razões, já que é uma peça única endereçada para o presidente do tribunal. Bom, acho que deu para dar um bom apanhado. A gente ainda tem bastante coisa para falar, mas deu para dar um bom apanhado aí, pelo menos para se situar sobre os nomes das peças, né, pessoal? Agora vamos comentar algumas coisinhas aí sobre a peça. Olha só. No caso do espelho, vocês já ouviram falar em espelho da prova? O espelho da prova é muito importante. Por quê? Porque no espelho é como foi corrigida aquela prova. Se você entra no site da OAB, você vai ter o espelho de todas as provas anteriores. Então, às vezes, você perde maior tempão estudando um ponto que na prova é muito pouco cobrado. Quer ver uma coisa? Endereçamento. Endereçamento. Para quem você manda a peça. Às vezes você está numa dúvida cruel, fica 2 horas pensando o que você vai endereçar, se é para o juiz de direito, se é para o juiz federal. E olha, normalmente ele vale 0,1, às vezes 0,2. 0,2 numa prova. Imagina como é que é complicado. Então você vale muito mais tempo você
perder, entre aspas, estudando o quê? Por exemplo, uma preliminar. Já que eu toquei nesse pontinho da preliminar, agora a gente vai falar um pouquinho sobre preliminar. Daqui a pouco eu volto aí no espelho. Eu não posso esquecer de falar com vocês sobre preliminares. Tem alguns pontos no processo penal que a matéria sempre tem que ser arguída em preliminar. O que é preliminar, gente? O nome já está dizendo. Preliminar tem a ver com vir antes ou vir depois. Evidentemente, vir antes. Vem antes do mérito. Então, preliminares são aqueles pontos que você tem que alegar antes de adentrar no mérito. Antes, isso aí. Você não pode entrar nas teses de defesa do mérito sem ter acolhido, sem ter pedido, sem ter mencionado as preliminares. Agora vamos ao que interessa. Professora, quais são as preliminares no processo penal? Tcharam! Tcharam! Momento importante da aula. Quais são as preliminares no processo penal? Primeiro, uma causa que sempre entra em preliminar, nulidade. Tem que estudar nulidade, tem que saber bem nulidade. A professora Ada Pellegrini Grinover, no livro dela, Ada Pellegrini Grinover, ela tem um livro só de nulidades. Mesmo que você não pegue o livro dela só de nulidade, você pega qualquer manual de processo penal que vai ter pelo menos um capítulo que trata de nulidades. Quando é que ela é absoluta, quando é que ela é relativa a quais são, como é que pode aí, né, você ter a hipótese realmente de preliminar como sendo nulidade. Bom, aí o que acontece depois? Depois das nulidades, não estou falando depois só pela ordem, mas outro tipo de preliminar, além das nulidades, seriam as causas de extinção da punibilidade. Então, anota aí, segundo caso de preliminar, causas de extinção da punibilidade, causas de extinção da punibilidade. Elas estão elencadas no artigo 107 do Código Penal. Artigo 107 do Código Penal. O que é o artigo 107? Prescrição, decadência, perempção, renúncia, morte do agente, tudo isso é causa de extinção da punibilidade. Então, vou repetir. Primeira hipótese que sempre cai em preliminar. Quais são, gente? Vamos lá, vamos ver se vocês aprenderam. Nulidades. As nulidades... vocês querem o artigo da nulidade? Elas estão no artigo 564. Nulidade, artigo 564. Além das nulidades, nós temos as causas de extinção da punibilidade, que estão elencadas no artigo 107 do Código Penal. Então, em preliminar tem que entrar nulidade, isso aí, 564, e tem que entrar as causas de extinção da punibilidade, 107 do CP. Além delas, também temos inépcia da inicial, que está contrariando aquele artigo 41 do Código de Processo Penal. O que diz o artigo 41 do CPP? Que a denúncia, a queixa, tem que estar com os detalhes, os fatos devem estar pormenorizados, a tipificação do crime, se forem vários réus, tem que individualizar as condutas deles. Se não houver isso, se isso não for feito, a denúncia ou a queixa serão consideradas ineptas. E consideradas ineptas, a inépcia seria aí em preliminar, seria alegada em preliminar. E uma última causa que entra em preliminar. Nós temos também a ausência das condições da ação, e a ausência dos pressupostos processuais. A ausência das condições da ação e a ausência dos pressupostos processuais. Inépcia, alguém está perguntando aí, seria inépcia da denúncia ou da queixa. Então, vou repetir os 4, hein? Vê se ficou claro, O que entra sempre em preliminar? Tipo, não é você que escolhe, tem que ser alegado em preliminar se houver problema. Nulidades, que são aquelas do 564. Causas de extinção da punibilidade, que são aquelas do 107 do Código Penal. Inépcia da inicial. Inépcia quer dizer que ela não está apta a ser recebida, tanto a denúncia como a queixa. E temos também uma quarta, que são a ausência das condições para o legítimo exercício da ação, também conhecidas como a ausência das condições da ação e a ausência dos pressupostos processuais. A ausência dos pressupostos processuais, ok?
Essas condições e os pressupostos, vocês podem colocar aí que estão no artigo 395 do CPP. O artigo da inépcia é o artigo 41 do Código de Processo. Na verdade, é o contrário, né? Porque o 41 é contrário senso. Porque o 41 vai dizer o que ela precisa, o que elas precisam, tanto a denúncia como a queixa, para serem recebidas, para irem adiante. E se contrariar, então isso seria inepta, ok? Isso, ausência das condições da ação e ausência dos pressupostos. Vocês vão rir agora. Quem foi meu aluno até sabe. As condições e os pressupostos eu chamo de um casal simpático, se alguém puder ouvir aí, Cleia e PP. Cleia e PP. Cleia, C-L-E-A e PP. Cleia e PP. Olha só as iniciais da Cleia. Condições para o legítimo exercício da ação. E o PP, pressupostos processuais, ok? Havendo ausência das condições da ação e dos pressupostos, realmente seria aí a contrário senso o artigo 395 do Código de Processo Penal, ok? Bom, acho que ficou claro, né? Então, isso tudo você pede na preliminar. O resto, excludente de ilicitude, uma excludente de culpabilidade, um fato atípico, isso tudo vai entrar no mérito, justamente porque não entrou na preliminar. Certo? Bom, então agora que você já sabe isso tudo, vamos voltar só na historinha do espelho que eu tava falando. No caso, então, do espelho da prova, é como é que é a pontuação na prova, como é que é o gabarito da prova. E aí você olha o gabarito e a pontuação do lado. Então, por exemplo, ó, gente, preliminares, que nós acabamos de falar, poxa, vale pra caramba na prova. As preliminares, às vezes, cada preliminar vale 0,5. Então, poxa, é um ponto que você tem que estudar muito em casa. É um ponto que sempre cai. Poxa, advogado de defesa, né? Pode ter que alegar uma preliminar justamente de nulidade. Tratando, aliás, falando nessa expressão advogado de defesa, toma cuidado, porque na prova nem sempre você vai ser advogado de defesa. Eu diria que 99% dos casos, sim, você vai ser advogado de defesa. Mas pode acontecer também de você ter que atuar, como já caiu na prova, como assistente de acusação. O que seria o assistente de acusação? É um advogado nomeado pela vítima ou pela família da vítima. O assistente de acusação, ele interpõe recurso, ele fala ao lado do MP. Então, cuidado com isso, hein? Porque se você tiver que atuar como assistente de acusação, você vai pedir tudo ao contrário. Você vai pedir o quê? Condenação, você vai pedir um regime mais gravoso, vai pedir uma pena mais grave, por aí vai. Então, cuidado. Toma cuidado que você tem que ver na prova de que lado você está. Eu sou sempre pela coisa segura, pelo pé no chão, sabe, gente? Eu falo duas coisas para os meus alunos que eu vou falar agora. Eu acho que é interessante o feijão com arroz. O que é o feijão com arroz? É aquela peça que não cria muita coisa, que não coloca muita coisa floreando, porque nessa de florear você pode se dar mal e errar e perder ponto. O feijão com arroz é aquele básico. São aqueles pontos que o examinador quer, tem que colocar objetivamente e por aí vai. Eu sempre digo para os meus alunos, sempre me perguntam, tem que escrever muito? Tem que escrever pouco? E alguém levou nota melhor porque escreveu muito. Alguém levou a nota melhor porque escreveu pouco. Não faz diferença. Eu já tive alunos brilhantes que saíram da prova, disseram que fizeram a prova, peça, em 1,5 folha, foram super bem sucedidos. Eu já tive alunos brilhantes que fizeram em 5 folhas e foram super bem sucedidos. Então não quer dizer muita coisa. Você tem que tentar identificar e descobrir o que efetivamente o examinador quer. Quais são os pontos chaves na peça que ele quer. E é isso que você tem que explorar na prova. Agora, não é o fato de escrever muito, escrever pouco, não é isso que vai fazer diferença, tá certo? Bom, e aí falando ainda sobre essa questão da peça, como é que ela é elaborada e por aí vai. Na hora que você estiver estudando, uma boa dica é que você tem que acertar os pontos chaves do espelho, isso aí. Então, na hora que você estiver estudando, uma boa dica é você treinar naquela folhinha pautada que é da própria folha. É igualzinha a folha da prova. Por quê? Você já vê o jeito dela, já vê quantas linhas tem, você já sabe que não pode passar para os lados, nem para cima, nem para trás, porque senão pode identificar a prova. No final da peça, você assina com a palavra advogado. Então, são pontos assim, que vale a pena repetir todo dia, porque volta e meia eu tenho um aluno que vai lá e assina o nome, isso zera a prova. Então, essas coisas não vão rolar. Cuidado com isso.
Outra coisa, a FGV, ela sempre pede para fazer a peça no último dia do prazo. Por quê? Porque aí com isso você vai provar que você sabe efetivamente qual é o prazo. Porque pensa bem, se você colocar no primeiro dia do prazo, você não está demonstrando para a FGV se sabe ou não. Agora, se você coloca no último dia do prazo, é o 5º dia, então é porque são 5 dias. É o 10º dia, então é porque são 10 dias. Então, essas seriam as diferenças principais. Pontos que você não pode esquecer. Vamos falar um pouquinho agora do endereçamento. Qual a diferença? Quando é que ela é estadual? Como é que é? Como é que você escreve quando for estadual e quando for federal? Na justiça estadual, como é que ficaria? Excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito. Então, na justiça estadual seria juiz de direito da ou vara criminal, ou tribunal do júri, ou GCRIM. Eu vou repetir, hein? Vamos lá, vamos pensar juntos, ó. Excelentíssimo senhor, juiz de direito. E aí eu tenho uma questão para falar, que hoje no processo civil seria juízo. Da última vez, realmente, nós não tivemos aí pontuação nesse sentido. Eles aceitaram juiz ou juízo. Então, no CPC que passou a ser juízo. Isso. Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da reticências. Se você não souber a vara, é reticências. Se o enunciado disser, aí você já coloca. E aí, o que é deixar o deixar o periscópio gravado. Aí, olha só, gente. Então, no caso de você ter, sabendo qual é a vara, você pode colocar 5ª vara, 6ª vara. Se você não sabe, pontinho, pontinho, reticências. A competência seria ou da vara criminal, ou do tribunal do júri, ou do GCRIM. Então, ou da vara criminal, ou do tribunal do júri, ou do GCRIM. Vara criminal é residual. Tribunal do júri, quando for crime doloso contra a vida. Então aí, gente, cadê os coraçõezinhos? E GCRIM, quando for juizado especial criminal. Realmente, prometo que não vou me prolongar muito, porque já é quase meia-noite, né? E vocês têm que dormir, pode deixar. A gente está terminando. Então, olha só, GCRIM, quando for crime de menor potencial ofensivo ou uma contravenção penal, aí você iria endereçar para o juízo do GCRIM. Tribunal do júri, quando for crime doloso contra a vida. E o que sobra vai para a vara criminal. Então, ficaria juiz de direito da vara criminal, juiz de direito do tribunal do júri, da comarca, pontinho, pontinho. Se for federal, e aí como é que você sabe quando é que a peça é para a Justiça Federal? Vai no artigo 109 da Constituição Federal. Vai trazer toda a competência da Justiça Federal. Como é que ficaria o endereçamento na Justiça Federal? Ficaria para, ao invés de ser juiz de direito, é juiz federal. E ao invés de ser comarca, é seção judiciária, seção com cedilha. Então, duas diferenças. Ao invés de ser juiz de direito, juiz federal. Isso no endereçamento. Ao invés de ser comarca, vai para seção com cedilha judiciária. Aí seria para o juiz federal. Isso. Muita gente me pergunta como é que ficaria no tribunal do júri. No caso do tribunal do júri, se for um momento que já é depois da decisão confirmando a pronúncia, você endereça para o juiz presidente do tribunal do júri. Juiz presidente do tribunal do júri. Por quê? Porque já vai ter plenário, ele já foi pronunciado, então já é para o juiz presidente. Se for antes da decisão confirmando a pronúncia, seria para o juiz de direito do tribunal do júri. Então, a diferença vai ser juiz de direito, se ainda está na fase anterior à confirmação da pronúncia, e juiz presidente, quando já houver decisão confirmando a pronúncia. Seriam as diferenças principais. Bom, acho que falamos aí de vários temas, né? Vamos lá. Vê se vocês têm algumas dúvidas aí que eu possa ajudar. Bom, começar a estudar. Faltam aí quase que 2 meses para a prova. Tem muita coisa para vocês estudarem. Não vai deixar para estudar em cima da hora. Mas eu queria comentar ainda aí. Tem alguma pergunta? Quem é que tá por aí? Vamos lá. Vamos lá, juiz de direito é antes da pronúncia, isso mesmo. E juiz presidente depois da pronúncia. Se tem o esqueleto das peças, falar sobre HC, o esqueleto então seria endereçamento. Depois tem aquela fase do preâmbulo. Fulaninho nos autos do processo, em epígrafe, parará, parará. Isso a gente chama de preâmbulo.
Depois tem o nome da peça. E depois nós temos fatos, mérito e pedido. Antes do mérito, lembra então que posso ter preliminares. Então, vou repetir a ordem, ó. Endereçamento, aí tem a parte do preâmbulo, depois o nome da peça, que tem que estar em destaque, tem que colocar o artigo da peça, etc e tal. Depois nós temos fatos, mérito e pedido. Antes do mérito, se houver preliminar, você tem que alegar as preliminares. E olha só, cuidado, hein? Porque no pedido, se você tiver aí realmente que pedir, lá em cima você teve preliminares, o primeiro pedido vai ser sobre realmente preliminares. Alguém tinha pedido para falar de HC, vou fazer live diariamente sobre as peças. Diariamente eu não prometo, sabe? Porque eu me enrolo, tenho algumas coisas aí, eu fico enrolada, tenho um filho pequeno, mas assim, a gente pode combinar, sei lá, pelo menos 2 vezes por semana, tá bom? Pelo menos, porque aí eu falo 2 vezes e pelo menos eu cumpro. Mais ou menos em que horário? Hoje foi mais tarde, porque o pessoal aí do Amo Direito tava cheio de coisa aí no ar. Mas lá no meu Periscope, a gente pode fazer entre 9 e 10 horas da noite, né? Acho que umas 9 horas da noite é um bom horário. Anota aí o meu Periscope, gente, @BiaAbraão. Então, o meu Periscope é @BiaAbraão. Quando começa as aulas, vai começar agora semana que vem. E hoje foi a aula inaugural, tá? Bom, alguém tinha pedido para falar de habeas corpus. De habeas corpus, isso, colocar aí, @BiaAbraão. Esse aí é o meu Periscope. E o meu Instagram é Beatriz Abraão, Portal F3, que é o nome do curso que eu dou aula. Beatriz Abraão, Portal F3, tá? Aí, olha só. Isso, de HC. HC não cai como peça, porque não é peça privativa de advogado. Então, eles já colocam lá, Minas Gerais, super beijo. Então, olha só. Acabou de virar seu aluno PB e falou pra colar em mim. Ai, meu Deus. Aí, olha só. Obrigada pelo carinho. Então, olha só, gente. No caso aí do habeas corpus, pode cair alguma questão, não como peça. Eles podem perguntar quais são as partes envolvidas no habeas corpus. Nós temos aí, só não tem o tio, tá, Reginaldo? E é tudo junto, Beatriz Abraão, Portal F3. Esse é o Instagram. Então, vamos voltar aqui, vamos concentrar no habeas corpus. Quais são as partes envolvidas no HC? Paciente, impetrante, autoridade coatora e juízo competente. Então, vou repetir. Paciente, impetrante, autoridade coatora e juízo competente. Essas são as partes. Olá, Uniprojeção, um grande beijo. É um prazer. Olha só, então essas são as partes envolvidas no habeas corpus. Lembrar que tem 2 espécies de HC, preventivo e repressivo, que no preventivo você pede um salvo-conduto e no habeas corpus repressivo tem alvará de soltura. Ok? Então, assim, gente, esse poderia cair. O juízo competente é o tribunal, né, professora? Não, depende. Se a autoridade coatora for o delegado, o habeas corpus vai para o juiz. É sempre uma autoridade acima. E se a autoridade coatora é o juiz, vai para o tribunal, certo? É sempre nesse sentido aí. Bom, vê se vocês têm mais dúvidas aí, porque a gente tá acabando a live, não vou ficar aqui, né, a noite inteira perturbando vocês. Prometo que nós vamos ter várias outras lives, 100% de aprovação de penal, isso aí. Vamos lá, gente, eu tenho certeza que vocês vão muito bem na prova, vai dar tudo super certo. Olha só, que se é possível cair revisão, é possível, já caiu uma vez revisão criminal, sim. Agora, se cair, vai ser uma peça tranquila. Isso aí, tá com as louras do crime, né? Ah, que legal. Então, olha só, gente, o que acontece, então, nas hipóteses Só pra gente terminar aí, o que acontece nesses casos aí da prova da segunda fase? Metade do estudo é com quem você tá se preparando, com seu treinador, como diz o Pedro, né? Se você for se preparar lá no portal, seremos eu, a professora Cláudia e o professor Sandro, os treinadores. Mas metade é com a gente, a outra metade é com você. Você tem que assumir um compromisso que tem que treinar as peças que a gente passa, e tem treinamento diário de peça, e tem leitura diária, e tem vários monitores para ficar diariamente ali corrigindo as peças para vocês. Só não passa quem não quer, não vai dispensar teu tempo.
Todo mundo tem problema. Às vezes você pensa assim, ó, pode ser o seu caso. Ah, eu não sei como é que eu vou fazer para estudar. Eu tenho um filho pequeno, eu trabalho o dia inteiro, eu preciso trabalhar em 3 lugares para me virar nos 30, ou ainda tô na faculdade, ou eu tô mal de grana, não sei nem como é que eu vou fazer um curso. Algum jeito vai ter que ter. Você tem que passar na prova. E dificuldade todo mundo tem. Você não pense assim que eu tô aqui falando alegremente que a gente não tem problema. Todo mundo passa por isso. O que que acontece? Olá, um grande beijo. O que que acontece? Poxa, todos nós temos problemas, às vezes de família. Ano passado, durante a segunda fase, foi complicadíssimo, que o meu pai ficou internado, eu sou filha única, e o meu pai ficou internado 6 meses no CTI. Você sabe o que que é uma pessoa 6 meses no CTI? O teu pai, de uma filha única, que estava sempre do seu lado? Poxa, gente, foi um momento, assim, um ano, né? Metade do ano, praticamente punk. Então, assim, e mesmo assim eu tinha que ir pra audiência com o cliente, eu tinha que dar aula, tá sorrindo, os alunos não tinham nada com isso, enfim. Eu tô contando isso pra você saber que na vida todos nós vamos ter dificuldades, vamos ter problemas. Pra pensar, o fato de você já ser aprovado na primeira fase já é uma maravilha, então você não pode dispensar isso, você não pode deixar de lado a aprovação na primeira fase. Você tem que dar o seu máximo agora, o seu máximo. Poxa, a gente tá com vocês, nós vamos fazer várias peças, nós vamos treinar, nós vamos fazer periscope, enfim, isso aí. Pois é, olha lá, trabalha 3 períodos, eu sei como é que é, sei como é que é difícil. E às vezes, se é mãe de família, ainda trabalha 4, porque aí chega em casa e ainda tem que arrumar a mochila do filho, tem que botar o jantar, ou então se mora sozinha, tem que botar alguma coisa pra comer, tem que arrumar a casa, arrumar a cama, é complicado. Todos nós temos dificuldades, temos que superar essas dificuldades e passar na prova, sabe? Porque estudo ninguém tira de você. Eu posso dizer de cadeira que tudo que eu conquistei por mérito próprio. É tão bom, gente, a gente falar isso. E olha que eu tenho gente na minha família bastante influente na área jurídica e posso afirmar que nunca me ajudaram em nada, assim. Não tô falando por mal, mas eu nunca precisei que me ajudassem em nada, nunca estenderam a mão pra nada. Eu sempre conquistei tudo sozinha. Fui lá e publiquei meu primeiro livro, a editora me chamou, ninguém nem sabia quem era eu, foi pela minha competência, provavelmente, né, da obra. Fui chamada para ser monitora na faculdade, depois eu fui passando para outros caminhos, depois eu fui chamada para dar aula, depois eu abri o escritório, enfim, as coisas foram acontecendo. Abrir o escritório só foi possível porque eu tinha a carteirinha da OAB. Então eu sempre falo assim, ainda que você não pense 100%, ou você esteja na dúvida se vai advogar ou não, você tem que ter a carteirinha da OAB. Porque aí o dia que você quiser advogar, você cansou da outra profissão ou não tá na outra profissão, as coisas vão acontecendo. E aí não deixa para tirar a carteira depois, que é pior. A carteira tem que ser tirada o quanto antes. Às vezes tem concurso que você quer fazer que depende de você ter algum tempo como advogado, algum tempo de experiência. Isso aí, tem que valer os 5 anos. Então, isso é muito importante. Olha, sinceramente, ai, muito bom ser criminalista. Quando me perguntam, sabe, gente, posso passar essa experiência pra vocês. Às vezes me perguntam assim, vem cá, se você não atuasse na área penal, o que você seria? Minha mãe mesmo, um dia desses, me perguntou, Beatriz, me diz uma coisa, se você não atuasse, se não fosse advogada e não atuasse na área penal, o que você faria, hein? Sabe o que eu respondo? Eu seria advogada e iria novamente atuar na área penal. Eu me realizo meio a meio, é engraçadíssimo. Às vezes pergunto, você gosta mais de ser advogada ou gosta mais de ser professora? Tem dias que quando acontece assim, uma decisão num processo que foi ótimo pra mim, na hora eu digo assim, ai que maravilha, eu amo ser advogada, olha que bacana. Outras vezes, quando eu vejo meus alunos aprovados na primeira fase, se preparando para a segunda, o abraço de um aluno, muito obrigado, aí eu fico, ai, como é bom ser professora. Então, assim, eu posso dizer de cadeira que eu me realizo aí, meio a meio nas profissões que elas andam realmente, né, andam juntas aí. E tudo na área penal. Então, para mim, o crime compensa aí no bom sentido. Então, esse meu depoimento vale para vocês para dizer que, assim, nunca conquistei nada, assim, sem o meu esforço. Tudo com bastante esforço. Eu me lembro que quando eu tava fazendo vestibular, tipo, no dia de Natal, dia 24, assim, 6 horas da tarde, eu estudando.
Dia 31 eu estudando. Então, assim, eu nunca tive tempo ruim, não. Eu estudava, e ia lá, fazia resumo e recapitulava. A mesma coisa foi depois, nas outras atividades que eu exerci. Vivo estudando, porque para preparar a aula, todo dia tá mudando alguma coisa. Isso aí, a carteira é o primeiro passo. Então, assim, é a hora de você seguir em frente, erguer a cabeça, ficar bem feliz, mas muito feliz, porque você é um dos poucos aprovados aí para a segunda fase. Quem não foi aprovado, que está em prestes a ser aprovado, vai ser na próxima. É só uma questão de tempo. Essa prova não é do tipo que a pessoa chega mentindo para você e diz assim: ah, eu passei, mas não estudei nada. Mentira, não existe isso. A não ser, olha só, que a pessoa estudou os 5 anos direitinho da faculdade e agora vem dizer que não estudou nada. Pô, estudou direitinho os 5 anos. Mesmo quem estudou os 5 anos vai ter que revisar várias coisas para a prova. Ah, sou nada, que isso, Roberta, imagina. Olha, quem me dá aí, na verdade, quem me dá alegria para prosseguir, que me dá ânimo, são vocês, que vivem aí com esse carinho, com essa confiança no nosso trabalho, isso é fundamental. Bom, vou parando por aqui, né? Amanhã vocês têm aí suas atividades. Um beijo. Então, quem é que tava aí? Gisele. Um grande beijo, gente. Deixa eu só, antes de me despedir de todo mundo, eu queria que se vocês pudessem repetir. Curitiba, meu tio mora em Curitiba. De vez em quando eu vou aí. Colocar, boa noite, o Reginaldo, boa noite. Obrigada aí pela ajuda na aula, Reginaldo. É de Pernambuco? Que legal. Fabiano, Santos. Olha só, gente, coloca aí pra mim, então, repetindo, ó. Fortaleza. Eba, você é sua treinadora. Quem é essa? Lucimar. Bem-vinda aí para a segunda fase do portal. Goiás, Manaus. Olha só, gente. Taguatinga, tive aí sábado. Tava lá no Mato Grosso, Rondonópolis. Coloca aí para mim, então. Pernambuco. Pô, o Brasil inteiro ligado, hein? Que legal. Minas Gerais. Olha, o meu Instagram é Beatriz Abraão, portal F3. São Paulo, Rio de Janeiro. Que legal, gente. Muito legal. Tô muito feliz. Então, o Instagram, Beatriz Abraão, portal F3. O Periscope, @BiaAbraão. E o meu e-mail, que eu ainda não tinha dado, se tiver alguma dúvida, quiser saber de algum livro, horário do curso, qualquer coisinha, é Beatriz@BeatrizAbraão, que é o meu nome, .com.br. Só que o Abraão lá no e-mail é sem o tio, e são 2 A's e o O. Beatriz@BeatrizAbraão, Beatriz@BeatrizAbraão.com.br, tá? Foi um grande prazer, espero que tenha contribuído pelo menos um pouquinho aí para você saber aí quais são as peças para a segunda fase. Um grande beijo para todo mundo, bom descanso. Nem vou me despedir porque a gente vai se ver ainda em várias outras lives aí até a prova, combinado? E ao longo das lives você vai estar estudando cada vez mais, hein? Um grande beijo, gente. Boa noite para todos. Um beijão, gente. Tchau, tchau.